Olá, antes de qualquer coisa eu vou pedir para que vocês assistam esse vídeo até o final, porque o YouTube ele vai entender que outras pessoas possam gostar deste vídeo, assim como espero que vocês também gostem. Hoje eu vou falar sobre um assunto de que por que eu não consigo ser rico, por que eu não consigo ter dinheiro, por que eu não consigo ser próspero, por que eu não consigo... Enfim, o que aconteceu comigo que os meus antepassados tinham um monte de dinheiro e hoje eu, utilizando a frase que todos falam, eu vendo o almoço para comprar a janta. Então, vamos à vinheta. Muitas pessoas vêm me procurar, muitas pessoas mesmo vêm me procurar falando assim, eu não consigo segurar dinheiro, eu não consigo angariar fundos, eu não consigo economizar, eu não consigo reter dinheiro na mão. E eu falo para eles, eu sempre falo para eles, e isso é verdade, tudo que acontece com a gente se remete no passado. A partir do momento que você não honra seus ancestrais do jeito que eles foram, da forma que eles foram, da maneira que eles foram, você não vai conseguir seguir em frente a sua vida. Pelo simples fato de que o meu passado para mim não significa nada. E algumas pessoas falam assim, eu tô pagando tudo aquilo que o meu avô fez, eu não concordo com uma situação dessas, com uma certa empáfia. E aí eu converso com eles, falo para eles, falo assim, olha, enquanto você não olhar para trás e entender o que eles fizeram foi o melhor que tinham para fazer naquele momento, você vai vender o almoço para comprar a janta. Eu não concordo com isso. Não é o ato de você concordar ou não. O problema é teu se você não concorda ou não. É assim e ponto final. E as pessoas, elas reclamam, porque se o meu avô não tivesse perdido tudo com mulherada e jogaiada, e eu ia ser muito melhor, eu poderia ter casas de aluguel. Olha como que nós somos egoístas. Nós somos egoístas. Se o meu avô não tivesse feito isso, eu poderia ter casas de aluguel. Mas eu penso nos meus irmãos. Mas e por que você falou só em você? Nesse momento você falou só em você. Por que isso? Você teria mais coisas? Eu acho que não. Provavelmente você estaria vendendo o almoço para comprar a janta novamente. É doído ouvir isso, né? Pois é. Foi doído para mim ouvir isso também. Então, a partir do momento que você olha para trás e entende o que foi que aconteceu, aquilo que eles construíram foi pelas mãos dele e o que você construiu foi pelas suas mãos. A herança, ela é uma faca de dois gumes. Ela corta dos dois lados. Ela é muito perigosa. Se você não souber manusear, você pode se machucar muito, e é isso que acontece com muitas pessoas. Se você levar em consideração tudo que aconteceu com os teus antepassados, você realmente está sendo leal a eles, e isso é uma coisa muito perigosa. Então quer dizer, André, que eu estou pagando pelo que os meus antepassados fizeram? Não, é sistema, é sistêmico, tudo isso é sistêmico. A partir do momento que você lesiona lá atrás, você vai ter que devolver isso, porque isso não é teu. É a mesma coisa eu pegar um livro, eu pego um livro qualquer, eu pego um livro emprestado. Empresta esse livro para mim? Empresto. Eu vou emprestar esse livro para você. E você morre. Eu vou chegar lá pro teu filho e falar assim, olha, filho, o teu pai morreu, mas só que acontece que ele tem um livro que é muito importante para mim, devolve esse livro para mim. O teu filho vai lá na biblioteca e fala assim, é esse o livro? Então eu tô de volta o livro para você. Muito obrigado. O dia que você precisar de novo, eu empresto ele para você. Mas você vai ter que devolver esse livro. E as pessoas, elas não se atinam nisso. Não, o problema que o meu pai fez, o problema que o meu avô fez, eu deixo isso com eles. Tinha um cliente meu que ele foi embora, foi para fora do país, ou eu não sei
onde ele está. E ele foi embora porque ele teve muita vergonha, porque ele lesionou muito o sócio dele. E um dia ele escreveu uma carta para o sócio dele pedindo perdão para ele. E ele não conseguia angariar fundos lá, ele trabalhava muito e não conseguia angariar fundos de forma alguma. Ele não conseguia. Simplesmente não conseguia. E daí eu coloquei para ele uma situação aonde que ele escreveu uma carta pedindo desculpas para o sócio dele e ele mandou a carta e o sócio dele não respondeu. Aí eu falei para ele, assim, você colocou algum valor dentro do envelope, alguma coisa dentro do envelope? Ele falou assim, não, eu só coloquei a carta. Pois é, você deveria de ter colocado um pouco de dinheiro, sei lá, 100, 200 dinheiros lá dentro, 300, 400 dinheiros lá dentro, junto com o envelope para mandar isso para ele. Se você tivesse feito isso todo o tempo que você tivesse escrito uma carta de perdão para ele, provavelmente você já deveria ter pago ele já há bastante tempo. Você, eu não pensei nisso. Você, é por isso que existe consteladores, para pensar por você essas coisas. E ele começou a escrever cartas para o antigo sócio dele e colocava alguns dinheiros ali dentro. E ele começou a prestar atenção que os negócios dele lá onde ele estava começou a dar certo. Em 6, 7 anos ele conseguiu pagar tudo que ele devia pro sócio dele aqui no Brasil. E ele escreveu para mim logo depois, falou assim, André, é uma coisa impressionante, caiu na minha mão um negócio para eu fazer aqui onde eu tô morando, para fazer manutenção de livros antigos. E eu sou muito bem remunerado. Eu fechei com a prefeitura da cidade aqui e eu tô recuperando todos os livros dele e fiz um valor lá acima da média e eles estão pagando para mim certinho. Eles me pagam 2 vezes por mês e eu sou responsável por toda a biblioteca da cidade e eu tô muito feliz. Aí eu falei para ele, falei assim, que interessante, né? Depois que você saldou essa dívida, não somente com um simples, ai, por favor, me perdoe, você começou a angariar fundos. Estranho isso, né? Comece a pensar nisso. Não peça somente perdão. Lembre-se que eu já fiz um vídeo sobre isso há um tempo atrás, que o perdão ele tem que entrar em ressonância, mas o perdão ele tem que vir com alguma compensação. O que você está compensando? O que você está fazendo para compensar este, por favor, me perdoe, eu sinto muito, obrigado? É muito bonito isso, você pedir perdão, eu peço perdão. Mas junto com esse perdão, o que vai de compensação? Eu vou lá e lesiono você. Pá! Como é que eu posso retribuir isso de uma forma que eu possa compensar isso que aconteceu com você? Pense nisso, retribua. O perdão sozinho, ele não faz nada. Uma vez tinha um jovenzinho que ele falou assim, mas eu peço perdão, eu peço desculpas. Agora imagina só uma situação. Eu pego e bato o carro. Numa outra pessoa. Aí eu simplesmente abro a porta do carro e falo assim, me perdoa, tá? Foi sem querer. Perdão. Aí ele move uma ação contra você. E o juiz chama você perante lá uma audiência e fala assim, mas eu pedi perdão, sim, tá perdoado, mas o que você vai fazer com o meu carro? Mas eu pedi perdão, tá, você já me falou isso, mas o que custou R$3.000 a batida que você deu do teu carro no carro dele? Mas eu pedi perdão, tá, você já me falou isso algumas vezes atrás, mas o que você vai fazer para retribuir aquilo que ele falou assim? Mas só perdão não adianta nada? Não, só perdão não adianta nada. Você vai ter que reparar aquilo que você fez. Então, o perdão, ele sempre tem que vir junto com uma compensação. Eu não estou falando em dinheiro, mas às vezes uma palavra forte que eu falei, eu odeio você. Mas eu não estava bem aquele dia. Não importa. Você vai ter que recompensar. Nem se for recompensar. Eu não estou falando só financeiramente. Quando o lesionamento for financeiro, a recompensa tem que vir financeiramente, de uma forma ou de outra, porque senão alguém vai ter que acertar isso.
Os teus antepassados roubaram terra, os meus antepassados roubaram terra. Sempre tem históricos de roubos de terra e a gente pega e não aceita essa situação. Eu não vou devolver, eu vou deixar com os meus antepassados o que é dos meus antepassados. E o que você vai fazer em relação a isso? Como que você vai retribuir isso? Existe uma história onde que os antepassados roubaram a terra dos outros, de outras pessoas, e elas vieram me procurar. Falaram assim: e agora, André, o que eu faço? Procure algum antepassado dele, traga ele para trabalhar na terra e dê um excelente salário para ele, no mínimo um excelente salário para ele. Mas só que ele não vai entender. Você não tem problema, você vai entender. O importa é que você entenda o que está acontecendo. É esse meu recado de hoje. Eu espero que essas mensagens tenha sido útil para vocês. Deixo vocês com Deus. Que Deus permaneça na alma de vocês, na vida de vocês. Vejo vocês no futuro e até a próxima.